E com vocês, o Espírito Santo através da pastora Ju. Amém. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Adoramos o Teu Santo Espírito, Pai. Adoramos o Teu nome, Senhor. Tu és exaltado, Pai. Tu és adorado, Senhor. Tu és o único Deus. Tu és o único Deus digno, Senhor, de adoração, de exaltação, de nos curvarmos e nos rendermos, Pai. Ó Senhor, faça-nos, Deus, receptivos agora à Tua palavra. Venha, Senhor, como a Tua palavra diz, Deus, que a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes, capaz de cortar alma e espírito, Senhor. Que a Tua palavra seja penetrante a ponto de gerar em nós transformação verdadeira, real, duradoura, até a Tua vinda. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Deus. Transforma o nosso coração. Transforma, Pai, os nossos pensamentos. Transforma-nos, Deus, segundo o Teu querer. Faça de nós do jeito que o Senhor planejou para que sejamos. Que toda a influência externa, cultural, social, de educação, de exposição que tivemos durante toda a nossa história, seja desconstruída pelo poder que há no Teu Espírito. Faça de nós exatamente aquilo que o Senhor sempre planejou para sermos. Queremos ser aquilo que o Senhor sempre sonhou. Realiza, Deus. Queremos ter a forma que o Senhor sempre sonhou, sempre idealizou. Queremos, Pai, sermos a concretização da Tua idealização, Pai. Queremos chegar lá, Senhor, em nome de Jesus. Se essa é a tua oração também, que você diga amém. Aleluia, aleluia. Fazendo uma retrospectiva aqui daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. A primeira noite, fomos desafiados pela palavra a entendermos de que o Senhor não nos chamou para sermos segmentados, de que não existe isso. Como o empresário eu sou, como o pai eu sou, como na igreja eu sou. Isso na verdade não existe, porque quando o Senhor nos olha, Ele nos olha por inteiro, aquilo que somos. E aquilo que somos por inteiro tem que render glórias a Ele, louvor a Ele. Então o Senhor nos desafiou a nos encararmos por inteiro e a nos rendermos por inteiro, para que a gente realmente possa nos conectarmos de verdade com o Senhor. Na segunda noite fomos ministrados que devemos desligar, nos afastar, remover das nossas vidas as vozes
que nos traz confusão, que nos rouba, que nos leva a lugares aonde o Senhor não quer que estejamos. Os nossos pensamentos, motivações, pessoas, lugares, influências. O Senhor então abriu os nossos olhos, descortinou para que realmente a gente pudesse entender isso. E ontem, de maneira tão maravilhosa, nós fomos desafiados e conseguimos entender de uma maneira tão linda. Esse Jesus é tão lindo que Ele nos ensina. Ontem foi como Jesus e os apóstolos, que Ele contava uma história, uma parábola, e aquilo que Ele queria nos ensinar parece que fica tão mais claro. E ontem aquelas 4 fases da fé fez a gente entender com tanta clareza o que é galgar níveis de fé. E dentro desse ensinamento, o último nível de fé foi falado como um estilo de vida. Quando realmente a fé se torna um nosso estilo de vida, aquilo que nós somos. Quando nós paramos para pensar na construção, tem tudo a ver, porque vai culminar num estilo de vida. E hoje, amados, nós precisamos entender que para que a gente tenha um estilo de vida, nós precisamos entender qual é a nossa identidade. Não tem como o povo de Deus sofrer crises de identidade, não saber aonde está na história, no contexto. Precisamos entender quem nós somos, onde estamos, por que estamos. Perguntas que às vezes a gente não quer fazer porque parece que são respostas tão complexas que é melhor não pensar. Mas hoje aqui, o Senhor quer que a gente se aprofunde. É muito interessante, a gente vai mergulhar num dos personagens que, na minha opinião, um dos homens mais importantes da palavra de Deus. E é muito interessante ver o paralelo que a Bíblia sempre faz entre Velho e Novo Testamento e os dias de hoje. A gente consegue ter uma visão panorâmica quando a gente lê muitos acontecimentos do Novo Testamento com um paralelo do Velho Testamento, e a gente consegue enxergar o paralelo da palavra de Deus com as nossas vidas e o que está acontecendo. É incrível isso, é lindo, é rema, é vivo, é eficaz. Nós precisamos entender de uma vez por todas de que o Senhor levantou a igreja dos dias de hoje, como uma igreja profética. E aí você pode estar se perguntando assim. É muito interessante porque eu não sei se você já fez essa pergunta, eu já. De vez em quando eu gosto de aprofundar e às vezes vem umas perguntas difíceis de responder, mas é muito legal porque nos faz aprofundar e buscar respostas. Nem todas a gente vai ter. E é muito interessante, um dia eu ouvi um pregador falando assim, eu até anotei aqui: aonde a Bíblia não tem voz, não deveremos ter ouvidos. Aquilo que ela não quer esclarecer é que não é para a gente saber. Simples assim. E a gente tem que confiar, porque fé é isso. É muito interessante porque desde que a igreja foi fundada se fala da vinda de Jesus, que está próximo. Aí você, como eu, já deve ter se perguntado: os caras sempre acharam que estava próxima a segunda volta dele, mas na verdade já se passaram 2021 anos e ele ainda não voltou.
Será que de fato ele está voltando? Porque se a gente parar para pensar, teve tantos momentos críticos da história que com certeza os cristãos daquele momento deviam estar achando, olha, Jesus está voltando, com certeza. Fico pensando na época do Holocausto, Hitler. Eu tenho certeza que muito crente achava que ele era o anticristo. E de repente você já se fez essa pergunta. E esse tipo de pensamento, de alguma forma, pode querer fazer, desvalorizar, ou minar, ou descredibilizar aquilo que a palavra diz. Mas, amados, a gente precisa entender uma coisa. O fim dos tempos começou há muito tempo. Nós estamos vivendo os fins dos tempos. E faz muito tempo que os fins dos tempos começou. Num Deus que não tem uma linha do tempo. Quando nós pensamos numa linha de eternidade, de um Deus que é eterno, Jesus está voltando. A palavra de Deus sempre foi muito clara, dizendo que não sabemos a hora, não sabemos o dia. Mas a palavra de Deus diz que os céus estariam anunciando a volta de Jesus. E amados, estudando a história da humanidade, opa, o zíper da calça está aberto, que ótimo. Marido, obrigado. Ainda bem que só estava aberto, mas não dava para ver nada, graças a Deus. Tudo bem, né? Quem nunca teve um zíper da calça aberto, buzina aí. Eduardo tá falando várias vezes, é mesmo, eu já avisei algumas. Tudo bem, tá tudo bem. Não vou. Eu fui tão correndo ao banheiro antes de chegar aqui que esqueci de fechar. Tudo bem. Perdi agora, total. Era. Tá. Lembrei aqui. Então, nesse momento que nós estamos vivendo agora, nunca na história da humanidade nós nos encontramos num momento tão caótico. É muito provável que esteja realmente muito próximo. A sensação no espírito, o senso de urgência, a revelação da palavra de Deus, a maneira como as coisas estão se movimentando, nós cremos. Agora, eu preciso te dizer algo também, que está sempre latente no meu coração. Se Jesus não voltar para se encontrar comigo, eu irei para me encontrar com Ele. De uma forma ou de outra, esse encontro será inevitável e está muito próximo. Porque se eu viver mais 40 anos, se o Senhor lhe aprouver de eu viver 40 anos, é muito perto, queridos. De uma forma ou de outra, esse encontro vai acontecer. Mas a verdade é que os sinais, a maneira como que as coisas estão acontecendo, tem verdadeiramente sacudido a igreja, trazendo um senso de urgência. Amados, anteontem o meu coração sangrou, essa é a palavra, de tristeza, que eu vi que no estado de Nova York já foi liberado o aborto até o nascimento da criança.
Você tem noção do que é isso? A criança pode nascer e ser assassinada. E as pessoas celebrando e festejando. As pessoas celebrando. É assim, a maldade do coração do homem tá de um jeito que a gente não faz ideia. Nós somos poupados, a gente vive numa bolha. Eu sempre digo isso. A gente não faz ideia quão terrível tá e caótico tá esse mundo. E o Senhor nos chama. O Senhor nos chama. E eu quero dizer que o Senhor nos levanta e nos chama para sermos uma geração, para anunciarmos a vinda e a segunda vinda de Cristo Jesus. Ele nos chama para pavimentarmos esse caminho, para que Ele venha. E eu quero convidar você então a abrir a tua palavra, a palavra de Deus, no livro de Lucas. E nós vamos falar daquele, o último profeta, antes da vinda do Cristo, que é João Batista. Nós vamos hoje falar sobre o profeta que preparou o caminho para o ministério de Jesus. Talvez nem todos aqui conheçam a história de João Batista. Eu vou falar de uma maneira muito rápida o contexto para nós irmos para o texto. Zacarias, sacerdote, Isabel, sua esposa, eles já tinham uma certa idade, não podiam ter filhos. E um dia Zacarias entrou ele como sacerdote diante do Senhor, e ele teve uma visitação, e o Senhor ali disse para ele que ele seria pai, que ele teria filho. E ele meio que questionou, falando: mas a gente já está muito velho. E o Senhor disse: não, você vai ter um filho, e esse filho eu quero que você separe-o. No capítulo 1, no versículo 15, diz assim: pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, preste atenção, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. E habilitar para o Senhor um povo preparado. Então o Senhor se encontra com esse homem e diz: esse será o teu filho. E nos versículos seguintes a gente vê que ele fica meio assim: será mesmo? E questiona. E o Senhor fala assim: até que teu filho nasce, você não fala mais, você vai ficar mudo, você não vai mais conseguir falar. E aí Isabel engravida. E é muito interessante porque vem então essa história, olha que loucura. Lucas relata da maneira mais detalhada dos evangelhos essa história. E aí essa história é interrompida e começa então a ser narrada a história de Maria, que também recebe a visitação de um anjo. E aí nós conhecemos a história de Maria, e Maria é engravida. E Maria é engravida, e ela vai visitar quem? Viajar para onde? Visitar Isabel. Isabel é sua prima.
a mãe de João Batista. Então as duas grávidas têm um encontro ali entre Maria e Isabel. Está ali no versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apresentada à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo me chegou aos ouvidos a voz da sua saudação. A criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, e assim vai. Olha que experiência mais fantástica. João Batista percebe a presença de Jesus e ali já se manifesta. E aí volta, tem o cântico de Maria e volta o nascimento de João Batista. Então chega o momento de João Batista nascer. E João Batista então nasce. Zacarias ainda mudo, sem falar. Quando eles vão levar o menino para ser circuncidado, já estava todo mundo chamando o menino de Zacarias. E na hora de oficializar, a Isabel olha e fala assim: não, o nome dele não será Zacarias, o nome dele será João. E preste atenção, porque o Senhor havia falado com Zacarias sobre esse nome. E Zacarias até então não tinha falado nada, porque ele não podia falar. E aí a palavra diz, nos relata que eles pegam um pedaço de tábua, uma taubinha, dão na mão de Zacarias e perguntam: qual é o nome que você quer para o teu filho? E ele escreve: João Batista. E aí a palavra diz que todos ficam atônitos e falam: como assim? E nesse momento que ele fala João Batista, ele volta a falar. O significado da palavra João Batista significa aquele que batiza com a graça de Deus. Aquele que batiza com a graça de Deus. Pois bem, meus amados, João, então, a palavra de Deus diz que ele é criado no deserto. A Bíblia não fala, mas como os pais dele tiveram eles já com uma idade avançada, é muito provável que ele perdeu cedo seus pais. E João, então, fez aquilo que foi dito que ele deveria fazer. Ali, no encontro de Zacarias, o Senhor falou: olha, que ele não seja dado ao vinho, que ele não corte o cabelo, que ele seja como um nazireu, mas que seja constante, não é um voto, é permanente. E ele então vive debaixo dessa direção. Então, em Lucas 3, que é onde nós vamos então começar a palavra essa noite, eu só queria, se porventura alguém não conhecia a história de João Batista, eu acho que vale muito a pena, porque a palavra de Deus detalha esse nascimento tanto quanto detalha o nascimento de Jesus. É muito incrível a maneira como a palavra nos apresenta o nascimento de João Batista. Mas em Lucas 3, a gente então vai mergulhar naquilo que João fez. Vamos lá. Começa. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconides
e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Então aqui, no livro de Isaías, ele já profetiza sobre quem seria esse João Batista. Isaías então diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele: pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E eles lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis túnica falsa, denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todo o seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso que eu, do que qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Por aí. Hoje, quando a Maga começou a introdução falando sobre arrependimento, eu falei: meu Deus, ela não faz ideia da palavra de hoje. E queridos, essa palavra, um pedaço dessa palavra, há alguns meses atrás o pastor Dagmar fez um devocional e postou. A gente tem um grupo de pastores. E eu li essa passagem e ela ficou martelando no meu coração. E faz meses, e eu disse assim: essa vai ser a minha mensagem para o Aviva. E eu comecei a orar, e vinha e eu falava: não vai ser, não vai ser, ai meu Deus, será que é o que não é? E fiquei nessa. E aí eu falei assim: não, essa vai ser a palavra. E eu falei ontem para o pastor, para o Gê, eu falei: essa vai ser a palavra. E hoje, quando a Maga veio aqui e ela confirmou de uma maneira tão do Espírito, de que queridos, eu quero que vocês saibam, ela não fazia ideia da palavra que eu ia ministrar hoje. Vocês precisam saber disso para vocês entenderem que o Senhor quer falar conosco nessa profundidade hoje à noite. Você precisa entender que você está aqui
porque o Senhor te trouxe aqui, porque essa palavra precisa ministrar o teu coração, o meu coração nessa noite. Amém? Você está com o coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem? Glória a Deus. Vamos lá. Literalmente dá para dizer, aperta o cinto, galera. Vamos lá. É muito interessante porque no versículo 1 e no versículo 2, ele começa a dizer qual era a realidade do cenário, do cenário, do contexto regional, do contexto político, que esse homem estaria abrindo o caminho para a vinda do Messias. Veja, não é por acaso, e é muito interessante porque ele cita 5 políticos e 2 sacerdotes. Quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre esse contexto, esse Tibério César, ele era o filho adotivo de César Augusto, o primeiro imperador romano. E ele era um cara sanguinário, ele era muito ruim, ele era muito violento. O povo estava passando por um momento extremamente caótico, difícil, de fome, de miséria, de violência. Quando a gente começa a entender, e a estudar, eu não posso entrar aqui, mas busque, pesquise sobre esses homens aqui, para você entender o contexto. Era muito difícil. Eu não sei se você consegue fazer uma relação com o contexto do qual nós estamos vivendo, caótico, de violência. Não é à toa, e é muito interessante, amados, não existiam 2 sacerdotes. A cultura judaica jamais aceitou, sempre foi um. Aqui é um momento que ele está dizendo assim, olha, a religião, ela está vendida. Os religiosos, eles estão numa plataforma para se enriquecer. Eles estão usando dessa plataforma. Nunca que na cultura judaica se aceitavam 2 sacerdotes, eram sempre um. Aqui um era genro do outro, e se levantaram esses 2. E não é à toa que ele diz que Anás e Caifás eram, naquele momento, isso. Lucas precisava relatar, porque tinha uma profundidade essa informação. Aqueles entendiam muito bem o que isso significava dentro do contexto histórico. Uma província má, violenta, politicamente horrível, religiosamente horrível. E de repente Deus levanta. É muito interessante porque o Senhor não levanta de um palácio, o Senhor não levanta um cara magnata, um estudado, um diretor, um CEO. Deus não levanta um grande religioso, Deus não levanta um grande governador, Deus não levanta um político, Deus levanta um no deserto. Deus levanta o cara mais improvável. Deus levanta um cara esquisito, que comia mel, que comia gafanhoto, que vestia umas roupas podres, nada a ver. E Deus decide levantar esse do deserto, do lugar improvável, uma pessoa improvável, para abrir, para aplanar o caminho. No momento de crise, veio aquele quem a gente menos, jamais poderia imaginar.
Versículo 3, então, vem a confirmação através das palavras de Isaías, dizendo que seria esse vindo do deserto. Versículo 7. Desculpa, vamos voltar aqui no 5. Ele diz assim, é muito interessante, porque essa realidade se fazia sempre quando o imperador iria visitar uma província nova. Quando ia uma grande pessoa importante, eles tinham que fazer o que está escrito aqui no versículo 5. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. Isso acontecia quando um grande governador decidia então visitar uma província, e isso tudo precisava acontecer para que ele viesse. Agora aqui Isaías está falando de uma maneira profética aquilo que João Batista veio para fazer nas nossas vidas. Quando a palavra de Deus diz assim, todo vale será aterrado. Vale significa toda depressão, toda tristeza, toda angústia. Nivelados montes, todo orgulho, toda soberba, nivelado. Os caminhos tortuosos serão retificados, sabe? Sabe aquela segmentação tortuosa? Você é aqui de um jeito, você é ali de outro jeito, você age aqui e ali. Ele veio para nivelar todo o caminho tortuoso, porque ele é estreito, porque ele é reto, porque ele é um só. De maneira profética, então, ele vem preparando, aplainando. E ele diz assim no versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amados, versículo 7 diz assim, dizia ele, pois, as multidões, prestem atenção, as multidões, era muita gente, não era multidão não, eram as multidões que saíam para serem batizados. Ah, queridos, nós vivemos um tempo onde pastor te chama de queridos, de amados, de príncipes, de princesa. Será que estaríamos preparados para ouvir o que o profeta diz quando ele chama o povo, raça de víboras? Aí ele diz assim, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Sabe o que isso significa? Ele diz assim, olha, não tem como você fugir da ira que virá. Se você não tiver aplainado, se você não tiver preparado, se você não tiver com a tua vida no lugar, não tem como fugir da ira vindoura. Aí ele continua dizendo assim, preste atenção. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa palavra saltou quando eu li, quando o Dag mandou. Produzir, pois, frutos de arrependimento. Amados, pastora Sheila pregou isso. Frutos de arrependimento é evidência. Sabe o que é fruto de arrependimento? É arrependimento. Arrependimento, sabe o que é? É transformação. Precisa ser evidenciado, as pessoas precisam olhar para você, os íntimos, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, a tua família, precisa olhar para você e dizer assim, uau, ele é outro, ela é outra.
fruto. É visível, todo mundo vê quando chega numa árvore que ela tem fruto. É visível, você olha e fala assim: uau, é uma árvore de maçã, é uma macieira. Olha quanta maçã aqui. Presta atenção numa coisa, o fruto do arrependimento é mudança. Sabe, gente? Tem muita gente que diz que se arrepende, mas já se arrepende calculando que vai pecar de novo naquilo. Já sabendo que, não é isso. O arrependimento tem que gerar um fruto. Nós vamos falar mais sobre isso. Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha o que ele diz: pois frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: termos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que ele quer dizer aqui? Olha, não se encoste, não se escore na religiosidade, na religião, no pastor que você tem, mas eu sou do refúgio, mas eu sou evangélico, mas eu conheço a palavra. Não se escore nisso. Não adianta nós sermos filhos de Abraão da boca para fora. Nós temos que ter a fé de Abraão no nosso coração. Viver a realidade de um patriarca da fé. Não é dizer, não é nos escorarmos nisso. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Entende? A produção, a evidência, o fruto. Então, as multidões interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? E aí ele começa a dar ideias do que seriam esses frutos, do que seriam aquelas coisas que são notórias de transformação. Ele começa então a dar ideias do que seria isso na prática, no dia a dia. Aí ele diz assim: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Aqui eu preciso falar com a tua alma, porque eu tenho certeza que você vai pensar, porque a minha fica muito tentada a pensar também. Eu sou tão humana quanto você. Aí você diz assim: mas tá fácil, né? Dá uma túnica. Como nós havíamos dito, eu disse aqui o contexto histórico, a fome, a escassez era muito grande. Quem tinha muito, tinham 2 túnicas. Entende a profundidade disso agora? Entende o nível de entrega da qual ele está falando aqui? De renúncia, de entrega. O alimento, quem era rico tinha sustento para 1 semana. E ele diz: faz o mesmo com a comida. Era muito desafiador. Mas ele não para por aí. Ele diz assim: os publicanos já tinham uma outra realidade. Já era um outro desafio, porque ele estava pregando para uma multidão. A realidade da multidão era de muita pobreza. Ele diz assim: olha, comece por aí, comece a compartilhar, comece a dividir, comece a se doar. Vamos ver se vocês vão conseguir. E aí ele fala assim: foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes:
não cobreis mais do que o estipulado. Para vocês entenderem, os publicanos aqui, eles eram pessoas que trabalhavam para o governo para cobrar impostos. E esses homens, então, pré-estabelecidos, funcionários, vamos dizer assim, do governo, eles tinham então essa função de cobrar imposto e mandar para o governo. Mas eles sempre cobravam a mais, ficavam com uma parte e mandavam o resto. Eles eram desonestos, eles não agiam com honestidade. E aqui então João fala assim: olha, você precisa ser honesto. Você precisa ser honesto. Honestidade é característica de um coração arrependido. É fruto de um coração arrependido. É a honestidade de uma pessoa. Aí ele diz assim: também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso soldo. O que acontecia às vezes? Não sei se isso soa familiar para você, mas às vezes os soldados, eles eram mancomunados com os publicanos. E aí eles denunciavam os caras que estavam devendo imposto, e eles faziam chuncho, não é assim que falam? Para repartir a propina, aquilo que eles cobravam a mais. E ele está aqui dizendo: olha, soldado, fique satisfeito com o teu salário. É muito interessante, porque em nenhum momento João diz assim: para de ser soldado, para de ser publicano. Ele fala assim: seja honesto. Seja honesto. Aí, queridos, entra uma parte que, como pastora, para mim, sabe aquele emoji que explode assim a cabeça? É explosivo. Porque chega um momento que o povo começa então a achar ele demais. O povo começa a achar ele demais. Ele fala: uau. A galera olha para João e fala: meu, cara, que cara é esse? Esse cara é incrível. Será que não é ele o Messias? Será que não é ele o Cristo? Será que não é ele? Estando o povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Aí entra João. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água. Ele diz assim: eu, na verdade, estou anunciando o poder, mas o poder mesmo está por vir. Eu estou aqui só anunciando, eu só estou aqui falando de algo poderoso, mas o poderoso está por vir. Eu não tenho nada de poder. E ele diz assim: eu vos batizo com água, mas aquele que vem é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Ele sim vos batizará com fogo, o Espírito Santo. Aí, amados, ele diz assim: olha só, a sua pá, presta atenção, a sua pá ele tem na mão. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém ele queimará a palha em fogo inextinguível. A gente pode nos enganarmos. A gente pode enganar. A gente pode ter uma boa performance.
A gente pode conhecer a palavra de cabo a rabo, os livros, decorar versículo, saber de tudo, estar inteirado, ser o maior teólogo do mundo, do planeta, conhecer a Bíblia de cor e salteado, tudo a respeito da Bíblia. Mas, amados, um dia Ele virá com a sua pá. Um dia Ele virá com a sua pá. O arrependimento, ele não acontece, o perdão, desculpa, ele não acontece sem a gente se arrepender. Vocês estão entendendo? O perdão, ele não acontece sem o arrependimento. Existe um evangelho de adesão e existe um evangelho de conversão. O evangelho de adesão é um evangelho que se achega para adquirir. A pessoa precisa disso, ela precisa daquilo, a vida dela está assim, a vida dela está assado. E ela se achega ao evangelho para adquirir. Mas o único evangelho que gera vida de eternidade, sabe por quê? O evangelho de adesão, aqueles que se achegam para adquirir alguma coisa, para ter, para tomar posse, para possuir, é aquele que não está preocupado para onde vai, é aquele que não está preocupado com a pá que está na mão do Cristo. É aquele que tem uma visão terrena, uma visão tão torpe, uma visão tão limitada, uma visão tão medíocre, uma visão tão rasa, que ele está aqui buscando para ter. Mas o evangelho da conversão está buscando para ser, está buscando para se tornar. O evangelho da conversão é o evangelho aonde eu me arrependo profundamente e assim serei perdoado. Sabe qual é? Não há, eu escrevi aqui, olha, eu preciso ler na íntegra. Não há maior perigo do que você acreditar que você é salvo. Há um perigo nisso, meus amados, porque a gente ama se enganar, a gente ama ter falsas expectativas, falsas leituras de nós mesmos. Pastor Eduardo falou algo parecido aqui, eu falei, uau, é verdade. Como a gente às vezes se engana com a imagem que a gente tem da gente mesmo. E isso é muito perigoso. Porque se a gente não tem um coração quebrantado, todos os dias diante do Senhor, um coração, como a palavra de Deus diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, e a gente sabe o quanto Davi errou, mas a palavra de Deus diz assim: Davi era um homem não tardio a se arrepender. Queridos, não tem como enganar a Jesus Cristo. Se você está buscando uma vida de eternidade em Jesus, se você está buscando a salvação para a tua vida, o único caminho para a salvação é o arrependimento. Jesus conquistou através da sua graça esse caminho. Ele foi conquistado por Cristo, a obra é dele.
A obra é de Cristo para a salvação. Agora, amados, a gente só se apodera desse caminho, dessa obra, se a gente se arrepender. Se houver perdão. Para que o perdão aconteça nas nossas vidas, é necessário arrependimento. Agora, eu quero dizer duas coisas para você com tudo isso. Há dois desafios para mim e para você nessa noite. Há dois desafios. Um é que a palavra de João precisa gerar em nós essa vida. A palavra de João precisa gerar em nós arrependimento. Essa palavra de Deus precisa gerar em nós transformação. Porque, amados, o Senhor não quer somente que nós sejamos, mas o Senhor tem nos convocado para sermos a geração de João Batista hoje aqui, para aplainar o caminho, para que Ele venha. Ele está vindo. Nós somos aquele que o Senhor está chamando para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. O Senhor tem nos chamado para sermos a geração de João Batista, preparando esse caminho. Como eu irei preparar se eu não sou? Primeiro eu tenho que ser em mim, para depois ser através de mim. Tem muita gente que quer fazer através, mas não está preocupado se vai ser. Mas é justamente isso que João Batista está aqui combatendo. É necessário que sejamos. É necessário que sejamos. É necessário que sejamos. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia que o Senhor, que o Espírito do Senhor diz à noiva: arrependa-te. Arrependa-te de maneira profunda. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui. Amados, está na hora de você colocar a tua casa em dia, colocar tudo no lugar. Sabe por quê? Se você quer ser verdadeiramente usado, se você quer ser verdadeiramente relevante na mão de Deus, se você quer fazer parte da geração em que Deus pode olhar para você e contar com você, você precisa aprumar a tua vida, para que o perdão chegue na tua casa, para que o perdão chegue até você. Amados, a oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina: perdoai os nossos pecados. Só é possível o Senhor perdoar os nossos pecados se a gente se arrepender deles. Não tem como a gente pedir perdão daquilo que a gente não é arrependido. Eu quero que você aí dentro do teu carro agora feche os teus olhos e comece a orar. E deixe o Espírito Santo mostrar tudo aquilo que você precisa consertar, tudo aquilo que você precisa se arrepender, tudo aquilo que você precisa mudar, tudo aquilo que você precisa largar, tudo aquilo que você precisa abrir mão, tudo aquilo que você tem que deixar para trás, tudo aquilo que você tem que aplainar, tem que consertar, tem que endireitar, todo desvio que anda a tua vida, seja mínimo, seja grande, seja pequeno, não importa. Arrependa-te hoje.
Eu quero que o grupo da intercessão venha aqui para frente, comece a interceder agora. Oh Senhor, para que os corações realmente sejam quebrantados, arrependidos. Quebra, Senhor. Revela, Senhor. Toca, Senhor, nos corações, Pai, para que haja verdadeiro arrependimento, para que a Tua igreja avance, Pai, para que possamos com força, com a Tua presença, amados, quando não há arrependimento, não tem como termos o braço forte do nosso lado. Presta atenção que é por você. Eu comecei falando de identidade. Eu comecei dizendo sobre identidade. Preste atenção que o Evangelho entrou na tua vida para transformar a tua identidade. A palavra de Deus diz: aquele que rouba não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que explorava não explora mais, porque eis que tudo se fez novo. Eu não sei qual é o teu histórico, eu não sei qual é a tua história. Pode ter sido dura, você não teve referência, você só teve pessoas mau caráteres ao teu redor, você viu muita coisa errada, você foi influenciado de uma maneira errada. Mas eu quero te dizer que o Senhor é poderoso para transformar o teu interior. Ele é poderoso para transformar a tua realidade. Ele é poderoso para te libertar de todo vício. Ele é poderoso para te arrancar desse lugar de adultério, de pornografia, de vício, de morte, de depressão, de tristeza, de angústia, de pavor, de medo, de duas caras, de hipocrisia, de falsidade, de maldade. Ele é poderoso. Se você que está dentro do teu carro está arrependido, vem aqui na frente, se ajoelha, se prostre diante do Senhor e peça perdão, porque hoje é dia de perdão do Senhor. Hoje é dia de restauração da aliança. Hoje é dia de sermos marcados por uma eternidade.